Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Turma do sexto ano, vamos lá para a apostila, página 24 e 25. Lembrando que você faça sempre a lápis para posteriormente, quando o professor for corrigir, você vai poder melhorar ou apagar a sua resposta e colocar de forma correta, tá? Você também não precisa enviar a foto do seu exercício para o professor, porque eu sempre vou estar corrigindo junto com vocês, tá? Importante que você faça, porque se errar, você vai apagar e vai colocar a maneira correta, tá? E os exercícios que eu coloco lá no plural maestro, as atividades para você responder, procure fazer, porque é através desse exercício que eu estou avaliando vocês também. Vamos lá então. Leia a seguir um conto do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, sobre Paulo, um menino que tem um caso médico bem interessante. A incapacidade de ser verdadeiro. Lembrando que as palavras que estão aqui em destaque, logo ao lado aqui na sua apostila, você vai saber o que significa, tá? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia em casa, dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Cia Epídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não dá para fazer nada, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Vamos lá então para a página 25. Lembrando que todos os questionamentos aqui, as provocações, vão ao encontro do texto que nós vimos ainda há pouco, tá? Número 1. No início do texto, fala-se que Paulo tinha fama de mentiroso. Sobre isso, responda. Letra A. Indique uma razão para Paulo ter fama de mentiroso. É tranquilo para a gente responder, tá? Por que ele tinha fama de mentiroso? A gente sabe quais são as características de um mentiroso, tá? Então não tem nada de complicado. Lembrando para você fazer os exercícios sempre a lápis, tá? Letra B. A mãe de Paulo aplicou um castigo nele por causa de uma das suas histórias. Você considera justo esse motivo para castigar alguém? É uma resposta pessoal e você vai justificar. Você vai botar não ou sim e vai justificar, tá? Lembrando que aqui está falando sobre a questão da mentira. Para a mãe de Paulo, ele estava falando uma mentira, tá? É claro que nós já entendemos que ele era um menino que gostava muito de inventar coisas. Ele tinha uma imaginação fértil, né? Ele tinha um mundo de fantasia muito fértil, tá? Mas aqui nós estamos falando da questão da mentira, tá? A mãe castigava ele porque ela acreditava que ele estava mentindo e não olhando por um olhar criativo dele, né? De fantasia, ok? Número 2. A mãe de Paulo resolveu levá-lo a um médico. Responda as questões abaixo a respeito da atitude de Dona Coló. Letra A. Por que a resposta dada pelo médico é surpreendente? É surpreendente porque quando a mãe leva ele ao médico,
logicamente ela esperava que o médico falasse o quê? Que ele estaria doente, não é isso? E aí você vai construir a sua resposta. Letra B. No texto existem duas visões para o problema de Paulo. A visão da mãe, de que ele conta mentiras, e a visão do médico, de que ele faz poesia. Como você justificaria cada uma das duas visões? Ou seja, você vai colocar nessa resposta a visão da mãe, né? Por que a mãe achava que tudo aquilo era mentira? Você vai descrever. E, claro, por que o médico achava que Paulo não estava doente, mas sim ele tinha, como é que podemos dizer, ele tinha uma fantasia fantástica, um poder de imaginar, né? Um poder de criar, né? Enfim, e aí você vai construir a sua resposta trabalhando essas duas visões, tá? A visão da mãe, de que ele mentia, e a visão do médico, tá? Que ele faz poesia. Número 3. A história de Paulo mostra, entre outras coisas, que a linguagem pode ser usada com funções diferentes. Considere os diferentes objetivos do uso da linguagem e responda às questões. Qual é o objetivo quando usamos a linguagem para informar algo que aconteceu? E aí, mais uma vez, são várias possibilidades nessa resposta, tá? Quando nós queremos contar um fato e mostrar que aquele fato é verdade, com certeza nós temos que ter muita precisão no que a gente vai relatar, ok? Já dei uma dica, você constrói a sua pergunta, tá? Na letra B, qual é o objetivo quando usamos a linguagem para fazer poesia ou contar uma história ficcional? Ficcional são fatos inventados, né, ou manipulados de acordo com o propósito da história, tá? E aí você também, já dei uma dica, você vai construir a sua resposta, ok? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.